Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. No programa de hoje eu queria fazer uma análise acerca da conferência eleitoral realizada pelo PT no dia 8 de dezembro em Brasília, abordando principalmente algumas falas do Lula, não é? Para fazer essa análise, esse comentário, eu vou usar aqui como suporte, como ilustração, a história do filme O Destino de Hoffmann, que ainda está passando aí na Netflix. Trata-se de um joalheiro francês que, durante a ocupação nazista, resolve mandar a família embora e prepara também a sua fuga. No entanto, ele acaba sendo surpreendido pela chegada inesperada dos nazistas e não tem como deixar Paris. O Hoffmann, que é o protagonista do filme, ele arquiteta a seguinte estratégia. Ele tinha um assistente chamado Mercier e ele resolve transferir a loja dele, resolve transferir a joalheria dele para que ela continue existindo. O Mercier é um francês natural, portanto, em princípio livre ali da perseguição aos judeus, e o Hoffmann então transfere a loja para o Mercier na esperança de que, quando a guerra se encerrar, ele voltaria e teria a loja de volta. No entanto, acontecem várias situações ali que acabam impedindo o Sr. Hoffmann de ir embora. Ele acaba virando uma espécie de escravo do ex-assistente, não é? E que começa a se relacionar com o comando nazista, com algumas patentes importantes da SS, né, da polícia secreta nazista. Esse assistente começa a ganhar espaço e vai vendendo as peças, né, as joias, para esses comandantes. No entanto, são joias fabricadas pelo Sr. Hoffmann, até o momento em que esse estoque se esgota e o assistente precisa fazer novas joias. Ele produz novas joias. No entanto, os comandantes, de uma hora para outra, começam a criticar as peças, começam a não mais gostar e duvidar da competência do ajudante, o Mercier. O Mercier então acaba usando o próprio Hoffmann, que vai morar no porão da loja, e usa-o como escravo para produzir as joias e resgatar o prestígio junto aos nazistas. Eu não vou contar mais aqui por uma questão óbvia, né? Não dar o spoiler para vocês de tudo que aconteceu, mas o importante, vamos dizer assim, o cerne da questão é que, ao contrário do que muita gente diz, não existe essa história de que ninguém é insubstituível. Nesse caso, ficou claro que o talento do joalheiro, do Sr. Hoffmann, era intransferível, e o seu assistente não conseguiu dar conta do recado, exatamente por não ter esse talento, não ter essa habilidade para produzir joias que realmente causassem impacto, que realmente levassem o público, os clientes, à satisfação completa. No mundo da política isso não é diferente, e o que a gente vê acontecendo com o PT agora é exatamente isso. O Lula não encontrou e não está encontrando o seu substituto. O Lula precisa de um impostor, um novo impostor, um novo pai da mentira. Não que no núcleo petista não existam pessoas com o mesmo caráter duvidoso de que o Lula. Mas o que falta é o talento na forma do discurso, o talento de enganar as pessoas. Lula fez a sua carreira política, a sua carreira como sindicalista, enganando os pobres, enganando as pessoas mais humildes. Foi o que ele fez nas portas de fábricas, enganando trabalhadores, prometendo Deus e o mundo e negociando entre quatro paredes com empresários, né, e acabando lucrando politicamente a partir desses acordos, levando vantagens próprias, e depois, como político, foi explorando a pobreza, explorando a ignorância cultural do povo para estar até hoje aí no poder. É claro que muita coisa mudou. Hoje nós sabemos, é notório que Lula está no poder porque teve uma ajuda escancarada do STF, e é um sujeito que só está ali graças a uma manobra jurídica, não é por méritos próprios. Foi uma pessoa que precisava ser colocada ali pelo sistemão, então ele reaparece no jogo. Mas Lula sabe que o PT está com os dias contados,
se não encontrar um novo impostor, se não encontrar o sucessor do pai da mentira. E isso ficou muito claro nessa conferência eleitoral, quando Lula ataca, critica a sua base por não estar conseguindo renovar a força política no Congresso e agora olhando principalmente para o município, para as eleições municipais. Lula está muito preocupado porque vê claramente o distanciamento entre o PT e a população e o eleitorado, a ponto dele fazer um comentário direto e muito claro de que o PT vai estar perdendo eleitores à medida que esse eleitor melhora a sua vida, a sua condição de vida, o seu padrão de vida, mas ele omite um dado fundamental, que são as redes sociais. As redes sociais simplesmente elas tornam mais claro para o brasileiro tudo o que está acontecendo, não é? O brasileiro que até então dependia apenas da Rede Globo, agora tem acesso às redes sociais que mostram outras vertentes dos acontecimentos, mostram cenários que divergem das narrativas petistas, das narrativas esquerdistas, e isso obviamente vai influenciando no comportamento do eleitorado. Por isso, todo esse trabalho do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes e do próprio PT, no sentido de demonizar as redes sociais, no sentido de controlar as plataformas e no sentido de colocar o Brasil cada vez mais perto de um processo de censura prévia ou de censura efetivamente. Então, o apelo de Lula para sua turma é que se construa um novo discurso mentiroso. O Lula, o PT não estão preocupados com propostas, não estão preocupados com resultados concretos. O que eles estão preocupados é na criação de uma nova narrativa que seja capaz de dar maior longevidade ao que é o PT. Assim como o Hoffmann tem o seu talento que não consegue ser transferido para o assistente, o Lula tem o seu talento, se é que a gente pode chamar de talento, né, que é a mentira, não sendo capaz de prosperar junto aos seus sucessores. Como eu sempre digo, Lula não tem nada de inteligente. Lula é apenas um oportunista, um cara malandro que aprendeu a usar o discurso para enganar o povo. E ele entende muito bem a linguagem, ele entende muito bem quem é aquele povão que é ignorante, que não tem acesso à informação, que tem necessidades básicas, emotivas, afetivas, e ele usa toda essa sua persuasão para enganar a população. O Lula não encontrou e pelo jeito não encontrará um novo impostor para continuar enganando o brasileiro.